Bom, vamos falar sobre arrendamento. O valor de arrendamento na maior parte do país nessa temporada, segundo a consultoria Informa Econômicos, caiu em média 2 sacas de soja por hectare. A margem de lucro apertada fez o custo pelo aluguel cair até 2 sacas. A única exceção foi a região sul do país. Para tratar desse assunto, nós recebemos o analista de mercado Informa, Márcio Perim, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui conosco, Márcio. Boa tarde. Boa tarde, espectadores. É um prazer estar presente aqui conversando com vocês. Agora, Márcio, o que a gente pode esperar, né? Nós tivemos uma queda nesse custo de, em média de 2 sacas de soja por hectare. E por quê? A produtividade foi menor? O que aconteceu para ter esse cenário? Em primeiro lugar, o produtor ele responde muito rápido ao aumento de riscos, né, que você verifica nesse momento. Então, hoje, por mais que as margens ainda são positivas, eles têm uma perspectiva de margens um pouco mais apertadas. Com margens mais apertadas, tem uma pressão menor sobre expansão de áreas de cultivo. Então, tem uma demanda menor por áreas e, ao mesmo tempo, no lado da oferta, também tem uma tendência de aumentar a oferta, porque o produtor, o proprietário da terra, ele tem 2 alternativas, essencialmente. Ou ele produz, ou ele dá um destino para essa terra, seja ele vender ou segurar ela. Sim. E segurar não é um bom negócio, deixar a terra parada. Vender não é um momento bom para venda, a gente está com o mercado de compra e venda de terras muito parado. Então, a alternativa é arrendar ou produzir. Se ele for arrendar, muitos produtores têm aumentado essa oferta de áreas para arrendar. Então, e gera a oferta aumenta Exatamente. E diminui o preço por sacas de hectare. Antes de falarmos sobre essa evolução, vocês mandaram inclusive uma arte para que a gente mostre a cada região esse custo. Há uma devolução muito grande de áreas arrendadas. Quem arrendou está conseguindo pagar? Vocês têm feito esse levantamento, Perim? Sim, em algumas regiões, principalmente no centro-oeste do Brasil e algumas regiões do chamado Mapitobá, né, Matopiba, como alguns se referem àquela região do Maranhão, Piauí, Tocantins e oeste da Bahia, tem sim ocorrido algumas devoluções. Mas essencialmente são aqueles arrendamentos que nós chamamos de arrendamentos caros, que é aquele arrendamento onde você tem um potencial produtivo muito baixo ou você tem um risco climático muito baixo. Que são aquelas áreas onde são solos que o pessoal costuma chamar áreas de areião, ou áreas que têm uma estrutura muito distantes dos polos produtivos, áreas de fronteira, ou áreas que têm um acesso muito mais difícil. São áreas onde você tem um risco maior, risco de perdas maior. Então, essas áreas, né, tinha alguns arrendamentos que você chegava a pagar 8 sacas de soja por hectare, você acaba reduzindo para 6, 7 sacas de soja por hectare, para aquele mesmo perfil de terras, que são áreas mais arenosas, que tem um risco de quebra maior nos períodos de estresse hídrico. Por outro lado, você tem aqueles arrendamentos que são caros nominalmente, você fala, são arrendamentos que você chega a pagar 16, 17 sacas de soja por hectare no Mato Grosso. E às vezes não sabe exatamente qual a produtividade, a produção que vai ter, se vai cobrir esses custos. Vai cobrir, exatamente. Elevado, né? Aliás, nós temos essa tela que vocês encaminharam para a gente, né? Só para poder esclarecer, quem está acompanhando em casa, na primeira coluna, em verde, é o estado do Mato Grosso, vermelho, o estado de Goiás, azul, Paraná, amarelo, Rio Grande do Sul, e na última linha, o estado da Bahia. Como é que você pode explicar para quem nos acompanha esse preço pago pelo arrendamento nessas colunas aí, mínimo e máximo? O preço mínimo, o range é muito grande, né? Então vamos pegar o caso do Mato Grosso, que é um dos lugares, uma das regiões bastante tradicionais do arrendamento. Em verde a primeira coluna, né? Primeira coluna em verde. O preço mínimo, 6 sacas de soja por hectare, são áreas já produzindo, não são áreas de abertura, né? São áreas já produzindo. Geralmente o quê? Que apresentam, apesar de estarem produzindo, são áreas iniciais, não são áreas muito maduras, e que tem muita areia, que dificulta você fazer 2 safras. Plantio de milho, não entra algodão, então você fica muito preso a uma safra de soja e com custo para tirar a soja, isso se reflete em preço mais baixo para o produtor. Um custo menor pela área. Exatamente, aí você acaba pagando menos. Agora, as áreas de produtividade maior, 14 sacas em média. 14 sacas, onde você consegue fazer 2 safras, em alguns casos você consegue produzir algodão e também você tem uma infraestrutura, em alguns casos você tem até uma certa estrutura na propriedade, inclusive com armazéns. Não é tão comum você encontrar armazém, mas já são áreas mais bem localizadas, próximas de rodovias
pavimentadas. Então, o produtor topa pagar um pouco mais por essa área, às vezes é uma área próxima à propriedade dele. Existem casos de arrendamentos que chegam a superar 14 sacas de soja por hectare, mas já são pouco comuns, não é que ele não representa a realidade da região. Rapidamente, Márcio, nós temos ali o estado do Paraná, 24 sacas por hectare na relação máxima, né? Onde se tem 24 sacas, espera-se uma produtividade pelo menos o dobro ali, ou 3 vezes maior. Exatamente. São áreas que geralmente onde você vai ter uma produtividade no mínimo ou muito próximo de 60 sacas de soja por hectare. Inclusive, algumas áreas você chega a atingir até mais que esse patamar. Você consegue fazer, além da soja, fazer uma safrinha, ou de milho ou de trigo. E em alguns casos você consegue fazer também uma terceira safra, que envolvendo feijão ou alguma outra cultura de pasto, algum outro. Aí você paga mais porque você consegue ter uma perspectiva de um aluguel maior, de um retorno melhor. Isso é com relação a essa safra. Agora, qual o cenário daqui para frente com relação à questão climática? Nós temos aí uma oscilação muito grande da moeda norte-americana, do dólar, né? Será que essa relação vai mudar muito daqui para frente, não? Nós não acreditamos que vai ter uma grande mudança nesse padrão de preço. Consideramos que ainda é um padrão de preços um pouco alto para o padrão de produtividade que os produtores estão conseguindo atingir. Claro que você tem as exceções. Talvez o espectador presencie um aluguel que chega no Paraná a 30 sacas de soja. Algo pontual, né? Pontual. Mas acreditamos que vai se tornar menos comum esse tipo de comportamento de preço. Foi um prazer recebê-lo aqui, Márcio. Até uma próxima. Prazer é meu, uma boa tarde. Boa tarde.